Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, está sendo revelado este santo ministério para este Atalaia da Última Hora, com ricos conselhos para os religiosos da terra. Deus tem usado de misericórdia para com o povo religioso da terra, e está levantando na terra o seu Atalaia da Última Hora, para revelar segredo dos céus, que estava guardado nos céus para ser revelado no final dos tempos, antes de tocar a última trombeta. Para cada época, Deus tem um Atalaia para levantar na terra. Deus está levantando na terra o seu Atalaia da Última Hora, o seu Atalaia no século XXI, com a palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio, nenhum cedilha. Um Atalaia de Deus vive na dispensação da graça de Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos real certeza que nunca seremos confundidos nem envergonhados se nós permanecermos firmes e fiel às santas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, enquanto nós vivermos aqui nesta baixa terra. Porque foi uma das santas palavras do nosso Mestre, Jesus Cristo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 10, 22. Deus nos colocou na torre de vigia e disse: o que vê e ouvir da minha parte, avisa para o povo da terra, o que eles ouçam ou deixem de ouvir. Dá o recado para o povo religioso da terra. Como Atalaia de Deus, estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor, teu servo ouve. Em primeiro lugar, o nome de Deus seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Como Atalaia de Deus, nós vamos mostrar 23 razões para o amado ouvinte por que não sou dizimista. Poderíamos mostrar para os nossos ouvintes até 1000 razões por que não somos dizimistas. Você, amado ouvinte, talvez queira questionar comigo. Por que você tem 1000 razões para não ser dizimista e só vai colocar na mensagem só 23? Nós só vamos colocar 23 razões porque não somos dizimistas, porque a base da mensagem é Mateus 23, que abre a porta da mensagem para escrever 23 razões porque não sou dizimista. Quem crê nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e compreende a sua santa palavra aqui na terra, ou aqui neste mundo, tem muito mais de 1000 razões para não ser dizimista. Não estamos escrevendo a nossa mensagem com base na sabedoria humana, estamos escrevendo a nossa mensagem com base na sabedoria divina. Depois da mensagem sobre as 23 razões porque não sou dizimista, eu vou escrever uma mensagem sobre um pregador dizimista. Preste atenção o que aconteceu com o pregador dizimista. O que o amado ouvinte não está obrigado a dar crédito à nossa mensagem. Porque a mensagem só quem pode compreender é o homem espiritual. Porque para o homem natural a nossa mensagem é uma loucura. A nossa mensagem é uma mensagem profética mostrando o que vai acontecer com todos os religiosos da terra que não derem crédito às santas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos aqui na terra. Não podemos ir além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu tenho mais de 1000 razões para não ser dizimista. Porque o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram a doutrina do dízimo para os seus ouvintes. Medite no capítulo 23 de São Mateus e entenda a linguagem do Senhor Jesus Cristo sobre os dizimistas. Veja também Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. O Senhor Jesus Cristo não justificou o dizimista. Veja os conselhos de homens que aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 14. 2 João capítulo 1, versículo 8 a 11. Ninguém nesta terra pode pregar uma doutrina contrária à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Vai ser muito difícil no juízo final para todos aqueles que adulteraram as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos aqui na terra. Como foi o caso do pregador dizimista, que o amado ouvinte vai ouvir no decorrer da nossa mensagem daqui a pouco. Como Atalaia de Deus, não podemos acrescentar nem diminuir nem um tio, nem um cedilho das santas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Como Atalaia de Deus, temos que pregar uma mensagem desta natureza para os religiosos da terra, para que, naquele dia, na presença do Senhor Jesus Cristo, justo juiz, não tenha desculpa, porque tem muitos religiosos aqui na terra
pensando que vai ser justificado naquele dia, porque era um fiel dizimista aqui na terra. Quem paga o dízimo como justificação para entrar no reino de Deus, vai ser confundido e envergonhado naquele dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Como é o caso do homem que nós vamos relatar daqui a pouco na nossa parábola, na nossa mensagem. Antes da mensagem do pregador dizimista, nós vamos mostrar, com base nas Escrituras Sagradas, 23 razões porque não sou dizimista. Em cada razão tem uma mensagem bíblica com capítulo e versículo para o amado ouvinte meditar. Quando o amado ouvinte terminar de ouvir as duas mensagens, que é a mensagem das 23 razões porque não sou dizimista e a mensagem do pregador dizimista. Hoje é um dia de decisão. Depois que você ouvir a mensagem do Atalaia de Deus, com quem o amado ouvinte quer ficar? Com a lei ou com a graça? Se você quiser ficar com a lei, continue pagando o dízimo para entrar no céu. Se quiser ficar com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você não está obrigado a pagar dízimo a ninguém aqui na terra. Como Atalaia de Deus, estamos mostrando todas estas verdades com base nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Meditem em cada uma das nossas razões, porque não sou dizimista. Sabemos que os líderes religiosos da terra vão dar sinal vermelho para a nossa mensagem, mas nós não obedeceremos ao sinal vermelho dos homens, porque Deus está abrindo um sinal verde e nos mandando ir em frente e não parar no sinal vermelho dos homens da terra. Abra o seu coração para ouvir duas mensagens, uma sobre 20 razões porque não sou dizimista e a outra, o pregador dizimista. O que o amado ouvinte acredite ou não, estamos dando o recado de Deus através da nossa mensagem. 23 razões porque não sou dizimista. Somos Atalaia de Deus. A primeira razão, porque não sou dizimista, porque não quero filtrar um mosquito e engolir um camelo. Mateus 23, 24. Lucas 18, 9 a 14. Segunda razão, porque não sou dizimista. Porque não quero ser fariseu. Mateus 23, 23. Terceira razão, porque não sou dizimista. Porque não quero estar entre os ais de Mateus 23, 13 a 33. Quarta razão, porque não sou dizimista. Porque não estou mais na lei, mas sim na graça do Senhor Jesus Cristo. João 1, 16, 17. 5 razões porque não sou dizimista. Porque não sou levita. Hebreus 7, 9 e Hebreus 7, 5. 6 razões porque não sou dizimista. Porque a lei foi transformada na graça de Cristo Jesus. Hebreus 7, 12. Hebreus 8, 7 a 13. Hebreus 10, 9 e 10. Sétima razão porque não sou dizimista. Porque o dízimo só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Malaquias 3 e 10. Hebreus 7 e 9. 8 razões porque não sou dizimista. Porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço que o dízimo não podia pagar. Hebreus 7, 22 e 28. 9 razões porque não sou dizimista. Porque quem paga o dízimo permanece na lei do velho pacto. Gálatas 5 e 4. Gálatas 4, 4 e 5. 10 razões porque não sou dizimista. Porque não quero fazer vã a morte de Cristo. Gálatas 2, 19 e 20. 11 razões porque não sou dizimista. Porque estou morto para a lei. Gálatas 2 e 19. Romanos 7 e 6. 12 razões porque não sou dizimista. Porque estou crucificado com Cristo. Gálatas 2 e 20. 13 razões porque não sou dizimista. Porque pela lei ninguém se salva. Gálatas 3 e 11. 14 razões porque não sou dizimista. Porque não quero viver na maldição da lei dos levitas. Gálatas 3, 10 e 11. Romanos 3, 20 e 28. 15 razões porque não sou dizimista. Porque Cristo me resgatou da maldição da lei do velho pacto. Gálatas 3 e 13. 16 razões porque não sou dizimista. Porque Cristo é o fim da lei. Romanos 10 e 4. 17 razões porque não sou dizimista. Porque Jesus disse, aprendam de mim. Mateus 11, 29. 18 razões porque não sou dizimista. Porque Jesus Cristo não pregava a doutrina do dízimo para os seus ouvintes. Lucas 18, 9 a 14. 19 razões porque não sou dizimista. Porque Jesus Cristo não mandou pagar o dízimo. Lucas 6, 46. 1 Coríntios 11, 1. 2 Coríntios 9, 7. 20 razões porque não sou dizimista. Porque, como Atalaia de Deus,
não posso adulterar a doutrina cristã. João 7, 16, 17. 21 razão porque não sou dizimista. Porque o dízimo foi abolido por Cristo. Hebreus 7, 18 e 19. 22 razões porque não sou dizimista. Porque não sou prosélito. Mateus 23, 15, 23 e 24. 23 razões porque não sou dizimista. Porque estou na verdadeira graça de Cristo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe o dízimo. João 1, 16 e 17. João 10 e 16. 1 Pedro 5, 12. Da torre de vigia para toda a face da terra. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus. E o que Deus nos mostrar, nós escreveremos na mensagem. Este é o Espírito da graça de Deus que veio por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para revelar a verdadeira graça de Deus para os religiosos da terra. O Espírito de Cristo não ensina mentira ao povo da terra. O Espírito de Cristo só ensina a verdade ao povo da terra. O Espírito de Cristo é 100% verdadeiro. O Espírito de Cristo diz o que vês, escreve e revela para o povo da terra. Não se omita de escrever na mensagem o que você está vendo e ouvindo da torre de vigia. Revela para os religiosos da terra. Venho, através desta mensagem, mostrar para os religiosos da terra uma coisa que poucos dão crédito hoje nos nossos dias atuais. Temos a certeza que a rejeição à nossa mensagem vai ser grande por parte dos religiosos da terra, mas nós não estamos preocupados se o povo religioso da terra acredite ou não na mensagem. Deus disse: o que vês, escreve. E o que nós estamos vendo, nós vamos mostrar o que estamos vendo durante o tempo em que Deus nos der de escrever esta mensagem. Nós vamos revelar para os religiosos da terra. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus pela boca dos seus atalaias da última hora. Com uma palavra revelada do céu para os religiosos da terra. Vamos narrar uma parábola sobre um homem que foi um grande pregador do dízimo aqui na terra e não pôde entrar no céu. Como ele pensava que as suas pregações que ele fazia na terra tinham o céu por certeza. Mas quando chegou na porta do céu, a vergonha foi grande, foi barrado pelo anjo de Deus e não pôde entrar no céu. No céu não entra mentiroso, e este homem era um mentiroso de primeira classe. Abra o seu coração para ouvir uma parábola de um pregador dizimista. Parábola de um pregador do dízimo. Este homem era considerado como um incentivador para o povo pagar o dízimo. Quando uma igreja estava fracassando financeiramente, sem o povo pagar o dízimo, era só chamar este homem para ele pregar sobre o dízimo. E ele pregava: quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, ladrão não entra no reino de Deus. Com esta pregação, todos da igreja pagavam o dízimo para não irem para o inferno de fogo. Um dia este homem morreu. Chegando no céu, foi barrado pelos anjos de Deus. Os anjos disseram para o homem: você não pode entrar no céu. O homem disse para o anjo: por que eu não posso entrar no céu? Os anjos de Deus disseram para o homem: você, quando vivia na terra, você era um profano, você profanava o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz. O homem olha para o anjo e, muito irritado, pergunta: como eu profanei o sangue do Cordeiro na terra? O anjo de Deus disse para o homem: todas aquelas suas pregações que você fez na terra sobre o dízimo eram uma profanação ao sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz. O Cordeiro de Deus fez um pacto na terra com o seu sangue derramado na cruz. Você pregava para o povo da terra que quem pagasse o dízimo tinha direito de entrar no céu. O dízimo na graça de Cristo leva os homens para o inferno, porque pagar o dízimo na graça de Cristo é uma profanação ao sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz. Está escrito que ele pagou um alto preço pelas almas. O anjo disse para o homem: você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O homem pediu ao anjo que antes de ser lançado no fogo, permitisse que ele viesse à terra para avisar os pregadores da terra, para não pregarem mais sobre o dízimo nas igrejas da terra, para que eles não fossem para aquele lugar, para aquele lago de fogo, como ele estava. O anjo disse para o homem: não é permitido você voltar à terra para avisar a ninguém na terra. Tem as palavras do Cordeiro nos evangelhos de Mateus e Lucas, repreendendo a quem paga o dízimo na terra. Se eles não acreditam nas palavras do Cordeiro
que está escrito nos evangelhos, muito menos acreditarão se você for pregar para eles na terra. O anjo disse para o homem: o dízimo teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. O dízimo encerrou em Malaquias. De Mateus a Apocalipse é uma nova história, é um novo pacto. Não se faz mais memória da lei do velho pacto. Como está escrito, Cristo é o fim da lei para salvar todos os que lhe obedecem na terra. O anjo disse para o homem: você nunca leu quando você esteve na terra que por tuas palavras seria justificado e por tuas palavras seria condenado? Ele disse: sim, está escrito em Mateus 12, 36 e 37. O anjo disse para o homem: todas aquelas palavras que você falava sobre o dízimo na terra eram palavras fúteis, sem nenhum valor diante do Cordeiro. O anjo disse para o homem: todos os pregadores que pregaram na terra uma doutrina que desabona a doutrina do Cordeiro de Deus, o seu lugar depois da morte é o lago de fogo e enxofre. Pelas palavras que os homens falarem na terra, eles prestarão conta no juízo final. Pelas palavras serão justificados ou condenados. O anjo olha para o homem e diz: você conhecia as escrituras sagradas na terra? O homem respondeu para o anjo: conhecia do Gênesis ao Apocalipse. O anjo disse para o homem: você algum dia meditou naquela parábola que foi contada pelo o Cordeiro de Deus, que está escrito em Lucas 18, 9 a 14, sobre aqueles dois homens que subiram ao templo para orar? Veja que o fariseu dizimista voltou para casa condenado e o publicano voltou para casa justificado. O anjo disse para o homem: conhecer as escrituras sagradas do Gênesis ao Apocalipse não é salvação. A salvação consiste em obedecer às palavras do Cordeiro de Deus que está escrito nas escrituras sagradas de Mateus ao Apocalipse. O anjo disse para o homem: você nunca leu nas escrituras sagradas o Cordeiro de Deus mandando ninguém na terra pagar o dízimo nas igrejas da terra? Todas as pregações feitas na terra que não for baseada nas palavras do Cordeiro de Deus são pregações fúteis. Se o Cordeiro de Deus nunca pregou sobre o pagamento do dízimo na terra, por que você pregava tanto na terra sobre o pagamento do dízimo? O homem disse para o anjo de Deus: foi o que eu aprendi com os meus mestres do seminário teológico da terra. Para eu me tornar um pastor na terra, eu tinha que aprender a pregar sobre o dízimo e pregar para o povo que quem não pagasse o dízimo não tinha salvação. Como o povo tem muito medo de ir para o inferno, pagavam o dízimo rigorosamente para não ir para o inferno. O anjo de Deus perguntou para o homem: valeu a pena pregar o dízimo na terra? Valeu a pena para você discordar das palavras do Cordeiro de Deus na terra? Neste momento que o anjo de Deus conversava com o homem, chegou os convidados do Cordeiro para as bodas. Enquanto o anjo de Deus estava vestindo os convidados do Cordeiro, o homem entrou junto com os convidados do Cordeiro. Mais tarde o Cordeiro veio para ver os seus convidados. Viu o homem no meio dos seus convidados, que não trajava as vestes nupcial. O Cordeiro olhou para o homem e disse: amigo, como entraste aqui sem ter as vestes nupcial? O homem emudeceu, não respondeu nada. O Cordeiro chamou os anjos e disse: amarrem este homem de pé e mãos e joguem na fornalha de fogo. Ali vai haver choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, poucos escolhidos. O anjo disse para o homem: você foi um dos chamados na terra. Se você tivesse obedecido às palavras do Cordeiro de Deus na terra, você teria sido um dos escolhidos. Mas você pregava na terra uma doutrina que o Cordeiro de Deus nunca fez nem menção de pregar na terra. Por isso você vai ser lançado no fogo ardente e você vai chorar e ranger os dentes. Quando o anjo de Deus começa a amarrar o homem para lançar no fogo, ele começa a murmurar na presença do anjo de Deus, dizendo que fez tantas maravilhas na terra no nome do Cordeiro de Deus, que fez muitas pregações na terra no nome do Cordeiro de Deus. Ele diz: eu expulsei os demônios na terra no nome do Cordeiro de Deus. Eu era o pastor de uma das maiores igrejas evangélicas na terra. O anjo de Deus olha para o Cordeiro de Deus e pergunta: o Senhor reconhece este homem como pastor na terra? O Senhor reconhece este homem como teu servo na terra? O Senhor reconhece que este homem expulsava os demônios na terra? O Senhor reconhece aquelas maravilhas que este homem operava na terra? O Cordeiro de Deus olha para o anjo e diz: não reconheço este homem como pastor na terra. Não reconheço nenhuma das maravilhas que ele operou na terra. Não reconheço este homem como meu servo na terra. Não sei quem é este homem.
Não sei quem é este homem como pastor na terra. Se eu reconhecesse este homem como pastor na terra, os meus profetas seriam mentirosos na terra. Se eu reconhecesse este homem como pastor na terra, eu seria hipócrita, porque eu disse quando estive na terra, que o meu rebanho haveria um só pastor na terra. As minhas palavras foram verdadeiras na terra. Se eu disse, haverá um só rebanho e um só pastor na terra, como eu posso hoje reconhecer este homem como pastor na terra? O homem olha para o cordeiro e diz, Senhor, eu era um fiel dizimista na terra, nunca te roubei nos dízimos e nas ofertas na terra. Fui tão fiel a ti, Senhor, tudo que eu ganhava, eu pagava o dízimo sem negar nem um centavo. Eu aprendi com os meus mestres que se eu não pagasse o dízimo, eu não podia entrar no céu. E eu pagava o dízimo de tudo quanto eu ganhava para ter o direito de entrar no céu. O homem pergunta para o Cordeiro de Deus, quer dizer, Senhor, que todas aquelas pregações dos meus mestres na terra sobre o dízimo eram mentirosas? O dízimo que eu pagava não era para ti, Senhor? O Cordeiro de Deus respondeu para o homem, esta doutrina do dízimo não foi ensinada por mim na terra. Esta doutrina do dízimo era na velha aliança. Na nova aliança não se faz memória do dízimo, porque o dízimo era na lei do velho pacto. Na nova aliança nem tem homens intitulados pastores na terra, nem se pode cobrar dízimo de ninguém na terra. Quem paga o dízimo na nova aliança continua na maldição da lei. E eu vim a este mundo como sacrifício pelo povo que viviam debaixo da maldição da lei. Eu me fiz maldição em vosso lugar. Então, quem paga o dízimo na terra, com esta intenção de entrar no céu, não pode entrar no céu. O céu é um país celestial e para entrar neste país, tem que ter um passaporte. E o dízimo não paga este passaporte. Este passaporte já foi pago na cruz. Para o povo da terra adquirir este passaporte, o preço é a obediência às minhas palavras na terra. E quem paga o dízimo na terra está desobedecendo às minhas palavras na terra. Eu nunca mandei ninguém na terra pagar dízimo para entrar no céu. Os religiosos da terra não me deram apoio na terra, porque eu não dei apoio aos fiéis dizimistas na terra. Os religiosos da terra me chamaram de endemoniado, porque eu não dei apoio a eles como pastores, nem concordava com a cobrança do dízimo na terra. Quando eu estive nesta baixa terra, eu fui muito rejeitado pelos religiosos da terra. O castigo da lei do velho pacto estava sobre os meus ombros. Carreguei toda esta maldição sobre o meu corpo para resgatar o povo da maldição da lei. Para o povo religioso da terra, o meu sacrifício foi em vão. Por quê? As religiões da terra estão obedecendo à velha aliança na terra, cobrando o dízimo dos seus fiéis sob pretexto que quem não pagar o dízimo não tem salvação, nem o direito de entrar no céu. O dízimo na nova aliança pode contribuir para a perdição e não para a salvação. O dízimo foi de Abraão até Levi. Isso quer dizer que o dízimo foi de Gênesis a Malaquias. De Mateus a Apocalipse não se faz mais memória da lei do velho pacto, da lei de Levi. De Gênesis a Malaquias é uma história, de Mateus a Apocalipse é outra história. De Gênesis a Malaquias está a lei, de Mateus a Apocalipse está a graça. Quando se fala de graça, na graça não se paga nada para entrar no céu. O preço já foi pago por mim na cruz. O homem mais rico do mundo não pode pagar o preço da sua salvação para entrar no céu. O dinheiro tem sido na terra a raiz de toda espécie de males. Não existe na terra uma pregação mais mentirosa pregada pelos homens de que a pregação do dízimo para entrar no céu. Veja a parábola do homem que foi fiel dizimista na terra, mas não pôde entrar no céu. Eu disse, aprendam de mim, aonde vocês ouviram nas minhas pregações a doutrina do dízimo para os meus discípulos, aonde vocês me viram eu cobrando o dízimo do povo da terra. Vocês leem as minhas palavras, mas não entendem nada. Vocês leem o que está escrito em Mateus 23 e dizem que eu mandei pagar o dízimo. Eu disse, ai de vós, escribas e fariseus, que pagais o dízimo de tudo quanto vocês ganham, mas negam o mais importante da lei de Deus. O mais importante da lei de Deus não é pagar o dízimo para sustento de sacerdote aqui na terra. O mais importante da lei de Deus é o amor.
Isso os dizimistas não têm no seu coração. O dizimista não gosta de dar esmola a ninguém, porque tudo que ele ganha não pode desviar nada para ninguém. Isso é o que o fiel dizimista aprende com os seus mestres religiosos. O dizimista que é fiel ao seu líder religioso, quando vai receber o seu salário no banco, ele é ensinado na hora em que sacar o dinheiro no caixa. O primeiro a tirar o dízimo são ensinados pelos seus líderes religiosos que o dízimo é de Deus. E quem não pagar o dízimo fielmente está roubando a Deus e não pode entrar no céu. Porque no céu não entra ladrão. E o povo, para não roubarem a Deus, se obrigam a pagar o dízimo de tudo quanto eles ganham, sem negar nem um centavo. Aquelas minhas palavras que está escrito em Mateus 23, eu estou criticando os fariseus que pagavam o dízimo de tudo, mas negavam o mais importante da lei de Deus. O amor de Deus estava à frente deles, que era a minha própria pessoa. Deus amou o mundo de uma tal maneira que me enviou ao mundo para salvar o mundo, mas o mundo não me recebeu como salvador do mundo. O mundo me odiou, porque eu testifiquei que as suas obras eram más. Os religiosos dizimistas me odiaram a tal ponto de me reconhecerem como um homem louco e endemoniado. Eu estou hoje no trono da minha santidade, vendo tudo o que está se passando na terra, no meio do povo religioso da terra, pregando um evangelho diferente, que não é o evangelho da minha graça. O evangelho que ensina a pagar o dízimo não é o evangelho da minha graça, é o evangelho da lei do velho pacto. Se o povo da terra não se voltarem para o evangelho da graça, não vão entrar no céu da glória de Deus. Este homem da parábola não pôde entrar no céu, porque pregou na terra um evangelho da lei, do velho pacto, e profanou o meu sacrifício que foi feito na cruz. Um espírito mentiroso tem se infiltrado nas religiões da terra para contradizer o evangelho da graça de Deus na terra, pregando uma salvação comprada por dinheiro. E o preço desta salvação pregada pelos religiosos é por apenas 10% da sua renda. Você ganha a sua salvação e o direito de entrar nos céus. O homem mais rico do mundo, se fosse apresentar diante de Deus com a sua riqueza para pagar a sua salvação, a salvação da sua alma, ainda vai faltar 99% para ele pagar o resgate da sua alma para não entrar no inferno. Fiéis dizimistas, como vocês escaparão da condenação do inferno? Veja as palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 23, 24 e Mateus 23, 34. Serpente e raça de víbora, como vocês escaparão da condenação do inferno? Sou eu que estou dizendo essas palavras do trono da minha santidade para os religiosos da terra. Se vocês, religiosos da terra, não se voltarem para a minha graça na terra, vocês vão ficar na terra confundidos e envergonhados no dia da minha volta. Veja 1 João capítulo 2, versículo 28. Parem de ensinar na terra uma doutrina que eu nunca ensinei na terra. Parem de pregar um evangelho diferente na terra. Este evangelho do dízimo não é meu, é o evangelho da lei do velho pacto. Vocês já esqueceram das minhas palavras que eu disse na última ceia? Veja Lucas 22, 14 a 20. Depois da ceia eu disse que eu estava fazendo um novo pacto através do meu sangue ou do meu sacrifício na cruz, derramando o meu sangue na cruz. Derramei até a última gota do meu sangue para fazer o novo pacto com vocês, religiosos da terra. Mas este sacrifício para os religiosos da terra foi em vão, não teve nenhum valor. Continuam na terra pregando a velha aliança que se precisa pagar o dízimo para se salvar. O castigo de vocês vai ser muito pior do que o castigo da lei do velho pacto. Veja, palavra do meu bom Espírito Santo, Hebreus 10, 28 e 29. Profanar o Espírito da graça não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Como a minha misericórdia é infinita, eu estou pronto para perdoar estas blasfêmias de vocês, religiosos da terra. Se vocês se arrependerem e se voltarem para a minha palavra na terra, vocês têm uma chance hoje ao ouvir esta mensagem enviada do céu para vocês na terra. Não endureçam os vossos corações ao ouvirem esta mensagem enviada do céu, porque se não escaparam aqueles que da terra os advertiam, quanto menos vocês escaparão se deixarem de ouvir
esta mensagem que vem do céu. Veja a palavra original, Hebreus 12 a 29. Sou eu que estou advertindo dos céus para que, naquele dia, vocês não dizer que são inocentes e pagavam o dízimo para ir para o céu. Se você pagava o dízimo até hoje, a partir de hoje que você está ouvindo a minha voz, não pague mais dízimo para ir para o céu, porque o dízimo não faz parte da minha nova aliança. O dízimo faz parte da velha aliança. Se eu vim para resgatar o povo da maldição da velha aliança, então quem estiver obedecendo à velha aliança continuam na maldição da lei, separado de Cristo, ou separado de mim, diz o Senhor. Conforme disse o meu servo Paulo quando ele esteve nesta baixa terra, pregando o meu evangelho da graça. Veja, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Praticando as obras da lei na terra, ninguém entra no céu, porque estão separados de Cristo, caídos da graça. Veja o caso do homem da parábola. Não pôde entrar no céu, porque durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele estava separado da minha graça, pregando um evangelho diferente. E quem prega um evangelho diferente na terra, seja anátema, ou seja amaldiçoado. E no céu não entra maldição, nem anátema, e nem abominação. Veja Apocalipse 21, versículo 8 e versículo 27. Apocalipse 22, versículo 15. Que diz assim: ficarão de fora os cães e não poderão entrar nos céus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, todo que ama e pratica a mentira. Então ficarão de fora e não poderão entrar no céu. Um povo que viveu na terra, mentindo e pregando um evangelho diferente na terra. Tudo que os religiosos da terra precisam para não irem para o inferno está nas escrituras sagradas de Mateus e Apocalipse. Vocês podem desprezar de Gênesis a Malaquias e no juízo final ouvirem boas palavras da minha boca naquele dia. Mas se vocês desprezarem de Mateus e Apocalipse, naquele dia vão ouvir palavras desagradáveis. Ouçam o que o Espírito Santo diz para os religiosos hoje através da mensagem enviada dos céus. Confira Mateus 7, 22 e 23, Mateus 13, 41 e 43, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 22 a 28. Estas palavras vão ser repetidas naquele dia contra aqueles pregadores que pregaram um evangelho diferente aqui na terra. Naquele dia não vai adiantar tantas queixas diante do Cordeiro de Deus, porque aquele dia é um dia de indignação. Naquele dia o Cordeiro está irado com estes religiosos que profanaram o seu sacrifício na terra. Aquele dia é um dia de ira, o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Veja Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 19. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 a 19. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Apocalipse 16, versículo 19. Apocalipse 19, versículo 15 e 16. Os religiosos da terra desconhecem estas passagens do Apocalipse sobre a ira de Deus e do Cordeiro, que vem ardendo como um fogo. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, conforme Hebreus 12, 29. O nome do Cordeiro de Deus é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e vencerão com ele todos que não profanaram o seu sacrifício aqui na terra. Naquele dia não vai adiantar para os religiosos da terra, que foram fiéis dizimistas, clamarem dizendo: Senhor, Senhor. Porque o Cordeiro de Deus, quando esteve aqui nesta baixa terra, ele disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Conforme está escrito em Mateus 7, 21, Lucas 6, 46. Porque vocês, religiosos da terra, me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mandei? Eu mandei algum dia vocês cobrarem o dízimo do povo da terra. Eu ensinei a doutrina do dízimo na terra. Eu recebi todo o poder e autoridade nos céus e na terra por meu Pai. Ele me entregou todo o poder nos céus e na terra. Se o dízimo fosse parte da minha graça na terra, eu teria ensinado isso aos meus discípulos e eles tinham pregado para o povo da terra. Se os meus discípulos aprenderam de mim, eles jamais iriam pregar uma doutrina que eu não ensinei para eles.
de Mateus ao Apocalipse não tem a doutrina do dízimo pregada na graça. Eu disse para os meus discípulos, quando eu mandei eles pregar o meu evangelho, recebeste de graça dai-o. Não cobrem dinheiro de ninguém, e muito menos o dízimo da lei. Não fale em dízimo para ninguém na terra. Graça. Não cobre ninguém do dízimo de ninguém na minha graça na terra. Eu quebrei a vara da lei para criar uma nova vara, chamada graça. A minha graça vos basta na terra. Vocês não precisam de vara da lei. A vara da lei era muito pesada. Vocês não podiam mais carregar a vara da lei. Eu quebrei esta vara para estabelecer uma nova vara para unir o povo da terra em um só rebanho, todos ter um só pastor em toda a face da terra. Quem não tem a guia do meu Espírito Santo não vai aceitar esta mensagem que eu estou mandando dos céus para os religiosos da terra. Eu disse em João 14:26 que somente o Espírito Santo faria lembrar todas as minhas palavras que eu disse quando estive na terra, pessoalmente com o povo da terra. As minhas palavras são mistérios para o povo religioso da terra. O povo que vive debaixo da vara da lei, pagando o dízimo na terra, não poderão entender os mistérios do reino dos céus. Veja as minhas palavras, Mateus 13, 10-23. Ao povo da graça é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo da lei não é dado, a não ser que eles resolvam a deixar a vara da lei e vir para a vara da graça. O povo que vive na vara da lei, pagando fielmente o dízimo, não compreenderão as parábolas do Cordeiro de Deus. Esta mensagem está sendo revelada dentro de uma linhagem para falar sobre o homem dizimista que viveu aqui na terra, sobre a vara da lei, pregando o dízimo para o seu povo, dizendo que não podem entrar no céu os que não pagarem o dízimo. Os mistérios do céu para este homem era apenas uma parábola. Ele não entenderia nada. Este homem zombava dos pregadores da graça do Cordeiro. Este homem chamava os pregadores da graça do Cordeiro de hereges, sectários inimigos. Por quê? O povo que pregavam a graça do Cordeiro de Deus não aceitava um homem titulado pastor, nem cobravam o dízimo do povo da terra. Como este povo podiam pregar uma doutrina que o Cordeiro de Deus não ensinou? Como que os mistérios do reino dos céus tinham sido revelados para este povo agora? Este povo iriam pregar uma doutrina que desabonava a doutrina do Cordeiro de Deus? Jamais este povo, eles iam pregar na terra uma doutrina que o Cordeiro de Deus não tivesse pregado aqui na terra. Segundo o apóstolo João, aquele apóstolo amado do Senhor Jesus Cristo, se alguém vier pregar outra doutrina que discorde da doutrina do Cordeiro de Deus, não recebam em sua casa. Vejamos o Espírito Santo usando o servo de Deus para falar santa doutrina, segundo João, capítulo 1, versículo 8-10. Quem não permanecer na doutrina do Cordeiro de Deus até o fim da sua vida aqui na terra, não pode entrar no céu. Como o homem da parábola que foi tão fiel nos dízimos aqui na terra e não pôde entrar no céu. Por quê? O dízimo é uma doutrina que não foi ensinada pelo Cordeiro de Deus aqui na terra. Como foi o caso do homem da parábola, vai ser o caso de milhões e milhões de religiosos da terra que não vão entrar no céu, porque estão ensinando uma doutrina na terra que não foi ensinada pelo Cordeiro de Deus aqui na terra. João Batista anunciava a Jesus Cristo que haveria de vir como um cordeiro. No dia em que João viu a Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João começaram a deixar João para seguir o Cordeiro de Deus, anunciado por João. O povo, quando viu os discípulos de João deixando ele para seguir a Jesus Cristo, o povo dizia para João: os teus discípulos estão te deixando para seguir aquele homem chamado Jesus Cristo? João respondeu: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o Cristo, mas vim para fazer o caminho para ele andar. Ele é o Cordeiro de Deus que vai ser sacrificado no lugar de vocês. É ele quem vai quebrar a vara da lei e fazer um novo pacto com toda a raça humana da terra. Quem crê nele e obedecer aqui na terra tem o direito de entrar no reino dos céus. Quem diz que crê
mas não obedece às suas santas palavras aqui na terra, não tem o direito de entrar no céu. Mas sobre os tais pesa a ira de Deus. João 3, 34 a 36. Só escapa da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Veja Apocalipse 22, 14. Ficarão de fora e não poderão entrar no céu os que viveram aqui na terra, profanando o sangue do Cordeiro, pregando o dízimo para entrar no céu. Somente a obediência à santa doutrina do Cordeiro de Deus poderá nos livrar da ira de Deus naquele dia que se aproxima e está bem perto. Estamos na torre de vigia, avisando para o povo religioso da terra que a vara da lei mata, a vara da graça da vida. Estamos vendo que o povo religioso da terra marcham a passo largo para o abismo de perdição, porque estão vivendo as regras da vara da lei e do velho pacto, pagando fielmente o dízimo para entrar no céu. O povo da terra que vive em suas religiosidades na terra precisam fazer aquela mesma oração que Daniel fez no seu tempo. Veja a oração de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 27. Ó Senhor Deus, confessei e disse, ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos na terra. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e ordenanças. Não demos ouvido aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos reis e aos nossos príncipes, e também a todo o povo da terra. Senhor Deus, a ti pertence a misericórdia e o perdão, a nós a confusão de rosto, como nós vemos hoje. Esta mesma oração precisa ser feita pelos religiosos da terra, hoje, nos nossos dias atuais, no século XXI, porque a confusão é grande na terra, causada por religião na terra, ensinando uma doutrina totalmente contrária à doutrina do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus. O povo religioso da terra precisam, o mais rápido possível, fazer também o que o rei da cidade de Nínive fez. Eles tinham se rebelado contra Deus, o Criador dos céus e da terra. Assim como o rei de Nínive deu ouvido à mensagem de Jonas, da mesma sorte o povo religioso da terra, ou o povo religioso dos nossos dias atuais, ouvissem a mensagem do Atalaia de Deus, do Atalaia da última hora, dando o recado de Deus para o povo da terra. Se o povo da terra desse ouvido à mensagem do Atalaia da última hora, com certeza livraria as suas almas da ira de Deus e do Cordeiro. Veja a palavra original, Hebreus 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10, João 3:36. A nossa mensagem é a mesma do profeta Jonas. Dentro de pouco tempo, Deus vai derramar sobre os habitantes da terra a sua ira. Ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Os escolhidos de Deus viverão na terra obedecendo à doutrina do Cordeiro de Deus. Os escolhidos de Deus não tirarão a honra do Cordeiro para dar homens aqui da terra. Os escolhidos de Deus poderão dizer, como disse Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Os escolhidos de Deus terão certeza que, se nós formos fiéis ao Cordeiro de Deus aqui na terra, estamos livres da ira de Deus. O fim de tudo chegará. Ouvir religioso da terra. A mensagem dos Atalaia da última hora. Eles vão exultar de alegria porque, olho a olho, vão ver a volta do Senhor a Sião. Isaías 52:8. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que viveram na terra sobre a vara da lei, do velho pacto. Naquele dia, a confusão de rosto vai ser grande para os fiéis dizimistas da lei do velho pacto. Por quê? Vão ter somente confusão e vergonha em ver o povo da graça subir ao encontro do Cordeiro de Deus e viverão para sempre com o Cordeiro de Deus no céu, longe da grande tribulação da terra, longe das críticas do povo da lei, que tanto chamavam o povo da graça de Cristo de hereges, sectários e inimigos. Assim diz o Cordeiro de Deus para os religiosos da terra: povos religiosos da terra, não vos enganeis. O que vocês estão semeando, vocês colherão. Quem semear na carne, da carne colherá condenação. Quem semear no Espírito, colherá a vida eterna no céu. Povos religiosos da terra, vocês têm uma escolha hoje. A quem vocês querem seguir? Se a Deus ou ao mundo? Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quem quiser ser inimigo do mundo, torna-se amigo de Deus, conforme Tiago 4:4. O que vês escreve e manda para o povo religioso da terra. O que eles ouçam, o que deixem de ouvir.
dar o meu recado como atalaia do terceiro milênio. Eu sou o Deus de Ezequiel, assim como eu estive com o meu servo Ezequiel no passado, no meio do povo religioso de Israel. Estou levantando o meu servo no terceiro milênio com a mesma mensagem de Ezequiel para os religiosos da terra. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas do Cordeiro de Deus aqui na terra, que Ele mesmo é o pastor e não os mercenários. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos, dos meus atalaias da última hora, e cumpro todos os conselhos dos meus atalaias aqui na terra, que estão dando o meu conselho através dessas mensagens para os religiosos da terra. Eu, o Cordeiro de Deus, enviei o meu atalaia na última hora, com a minha palavra original para os religiosos da terra, que estão sobre a vara da lei do velho pacto, na terra, dos viventes. Vocês têm o manual da salvação em vossas mãos. Vocês não estão sabendo discernir a lei e a graça. Vocês precisam saber discernir que a lei não leva ninguém para o céu. Somente a graça do Cordeiro de Deus pode levar as almas para o céu. Sem a graça do Cordeiro de Deus, ninguém chegará no céu para ver a face de Deus assim como ela é. Porque, assim como Ele é, nós o veremos, se guardarmos o novo pacto que foi feito no sangue do Cordeiro de Deus na cruz. Se não guardarmos, naquele dia só vamos ter confusão nos nossos rostos, como o povo da lei do velho pacto, no tempo do profeta Daniel. É o que estamos vendo da torre de vigia. Ano, mês, hora, minutos e segundos está marcando o calendário e o relógio de Deus para que tudo o que foi dito pelos atalaias da última hora se cumpra na terra. Ninguém está obrigado a crer nas mensagens dos atalaias da última hora, como ninguém está obrigado a crer que Jesus Cristo vai voltar para levar um povo seu zeloso de boas obras aqui da terra. Este povo estão firmes nas santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Temos o dom dado por Deus para discernirmos os espíritos quando é de Deus, quando o espírito é do mundo. Todo espírito que pregar a doutrina do dízimo é do mundo, e quem é do mundo ouvem e obedecem a este espírito do mundo. O espírito da graça não tem avareza, tudo é de graça, é graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. João 1, 16, 17. O dízimo foi de Abraão até Levi. Os que dentre os filhos de Levi recebiam o sacerdócio tinham ordem, segundo a lei, de receber o dízimo dos irmãos. Muitos religiosos da terra se justificam que eles pagam o dízimo porque Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Deus pergunta para os religiosos da terra hoje: quem é maior no céu? É Jesus Cristo ou é Abraão? Quem é que está à minha direita intercedendo por vocês na terra? É Abraão ou é o meu filho amado? Quem é a porta do céu? É Abraão ou é o meu filho amado? Por quem vocês da terra devem andar para chegar no céu? Por Abraão ou por o meu filho amado? Abraão pagou o dízimo porque ele ainda estava na lei do velho pacto. Vocês não devem pagar o dízimo porque estão na graça do Filho de Deus. Se Moisés e Abraão fossem vivos na terra no tempo em que o Cordeiro de Deus veio a esta baixa terra, temos real certeza que eles teriam obedecido às ordens do Filho de Deus aqui na terra. A única ação de Abraão que os religiosos da terra obedecem é o dízimo, porque eles se justificam que têm a fé de Abraão. E quem tem a fé de Abraão tem que pagar o dízimo como Abraão pagou a Melquisedeque. Se fosse para nós continuarmos pagando o dízimo, Jesus Cristo tinha vindo da tribo de Arão. Jesus Cristo veio da tribo de Judá, da casa de Davi. E da tribo de Judá, ninguém nunca falou em sacerdócio nem de dízimo. Veja o que falou o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículos 5 a 28, que nos mostra Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque. Por quê? Melquisedeque era rei e sacerdote. Jesus Cristo veio a este mundo como rei e sacerdote, não para receber dízimo do povo da terra como resgate dos pecados. No lugar do dízimo, que era oferecido no lugar dos pecados, Jesus Cristo é o sacrifício vivo e santo, sem defeito, que se ofereceu em lugar dos pecadores da terra. Jesus Cristo foi o nosso fiador, pagou a nossa dívida que nós não podíamos pagar. Quem pagava eram os pobres dos animais, sacrificados em nosso lugar. Só aquele sacrifício dos animais não era perfeito
para com Deus. O sacrifício perfeito que agradou a Deus foi o sacrifício do seu Filho na cruz. Com este sacrifício foi anulado todo e qualquer sacrifício aqui na terra por pecados cometidos pelos homens da terra. Por isso, na graça do Filho de Deus, não é preciso pagar dízimo, porque o dízimo era um sacrifício feito pelos homens como ordenança da lei do velho pacto. Para o amado ouvinte não ter dúvidas do que nós estamos falando, leia o capítulo 7 aos Hebreus. Depois da meditação, pense bem se você vai ficar obedecendo à fé de Abraão ou à fé no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você quiser ficar com a fé de Abraão, você tem que continuar pagando o dízimo. Se você quiser ficar com a fé no Filho de Deus, você nunca mais pagará o dízimo a ninguém aqui na terra. Se o amado ouvinte nos mostrar de Mateus Apocalipse, Jesus Cristo e seus apóstolos pagando o dízimo, nós a partir de hoje passaremos a pagar o dízimo fielmente todos os dias da nossa vida aqui na terra. Não confunda coleta com o pagamento do dízimo. Não confunda coletas que os apóstolos falaram com dízimo. Dízimo era uma taxa imposta pela lei, era uma ordenança da lei. Na graça do Filho de Deus não se fala mais em dízimo. Existia um cofre no templo em Jerusalém para o povo depositar suas ofertas e não dízimos e ofertas. Veja Lucas 21, versículo 1. Aqui diz que Jesus, levantando os olhos, viu o povo depositando as suas ofertas. Se ali o povo depositasse dízimos e ofertas, estava escrito: Jesus, levantando os olhos, viu o povo depositando os dízimos e ofertas. O escritor que escreveu o Evangelho tinha o Espírito de Cristo, e ele jamais usaria a palavra dízimo na graça do Filho de Deus aqui na terra. Deus pergunta mais uma vez para os religiosos da terra: vocês querem se livrarem da minha ira naquele dia? Se querem, obedeçam a tudo quanto o meu filho ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Se ele não pregou a doutrina do dízimo, vocês também não preguem este tipo de doutrina na terra. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque elas têm o Espírito do verdadeiro Deus. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra de Deus para os religiosos da terra. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Deus em Cristo seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. O grande dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor. O grande dia muito tremendo para todo triste pecador. O dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olha do céu com grande ira, Ele ceifa os príncipes da terra, a corrupção e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará na balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime, a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes por favor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que
pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui unidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. No grande dia glorioso das bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em resplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, arrebatará suas primícias a todos que crerem no meu nome, diz o Filho do Homem, raiará o sol da justiça. Desperta, desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já raiando está, já raiando está. Ó despertar, que o momento de glória é chegado, quando serás das tribulações refugiados e vais viver onde não serás mais odiados, lá como a Santa Trindade na linda cidade de ouro e cristal. Então será para nós um momento ditoso em contemplar no mano do Senhor glorioso. Oh, vigiai, para o Senhor não te apanha dormindo. O dia já está raiando, o Senhor despertando que breve virá. Alta noite ou pela manhã, ou mesmo à tarde quando o sol deixar de brilhar, quando o Senhor nas nuvens voltar, com os milhares de anjos reunidos um dia virá, novo dia de luz raiará, quando o exército celeste tocar reunir, haverá uma reunião sem fim, aonde vamos vencer anjos e seres angelicais. Já perto está este glorioso acontecimento. Oh, vigiai, esperando o glorioso momento, quando o sinal nos aparecer no firmamento. Já é alta madrugada, já raia a alvorada, o Senhor vem já. Raiando nova alvorada, a noite medonha que estamos passando findará. Terminará a jornada, a noite já está passando e o dia já raiando está. Breve a igreja comprada pelo sangue puro de Cristo da terra tirada. O mundo não quer esperar também, mas o Senhor diz em breve vem, Jesus breve voltará. Desperta, desperta, que perto está, que o dia glorioso, que o dia já raiando está, já raiando está.
que não tenho prazer, a orgia, o gozo do mundo, pra mim nada pode valer. Gozo que não quero ter, não é interessante gozar tanto aqui pra depois ir sofrer. Lá no meu lindo país, terei gozo e alegria, prazer e harmonia no reino dos céus. Lá viverei bem feliz, no meu lar glorioso serei vitorioso, Jesus é quem me deu. Quando a meu lar eu chegar, meus fiéis companheiros, todos prazenteiros, eu hei encontrar. Não entra lá maldição, quando eu penetrar pelas portas formosas, gozarei perdão. Não sentirei mais a dor, nem a necessidade, na linda cidade de paz e amor. Lá me regozijarei, na cidade adorada, perfeita morada, eu lá verei. Oh, dá-me a mão, ó Senhor, não me deixes cair neste vale mesquinho de choro, aflição e dor.